A pregação de Paulo em Roma, Atos 28, a partir do verso de número 17. É o assunto que iremos tratar nesta manhã. Gostaria que você ficasse comigo até o final, pois Deus tem mais na manhã desse dia para o teu coração e você poderá ouvir algo do Espírito Santo e te falar bem para a sua alma. Compartilhe o vídeo, se inscreve no canal, faz aquele que você sabe fazer. Nós estamos aqui para promover o nome de Jesus cada dia, promover o Evangelho. O meu desejo é que o Evangelho vai cada dia mais longe. Eu sei que você deseja isso também. E a nossa programação é exclusivamente da Bíblia. Estamos no livro de Atos dos Apóstolos. Já passamos por todos os livros e chegamos em Atos. Começamos lá em Gênesis. Estamos em Atos rumo ao Apocalipse. Eu quero que você esteja comigo acompanhando a leitura. A gente fala da palavra de Deus, é bem textualizada para que possamos entender. Então, neste momento, Paulo está em Roma. Paulo já saiu de Jerusalém. Paulo entrou no navio, o navio naufragou, o navio se acidentou, se despedaçou, o navio se destruiu e Paulo permaneceu vivo. Paulo passou por uma ilha chamada Ilha de Malta. Ali ele foi picado por uma cobra. Ali ele ficou nessa ilha por um bom tempo. Ali Deus fez muitos milagres através da oração de Paulo. E depois ele embarca em um outro navio e ele chega agora em Roma para cumprir o propósito que Deus tinha na vida dele. Então agora ele chegou no local aonde Deus havia falado para ele outrora que ele ia testemunhar também Roma, assim como ele testemunhou em Jerusalém. Está em Atos 23, verso 11. Seguindo aqui por Atos 28, verso 17. O texto sagrado diz assim: 3 dias depois, ele convocou os líderes dos judeus. Quando estes se reuniram, Paulo lhe disse: meus irmãos, embora eu não tenha feito nada contra o nosso povo, nem contra os costumes dos nossos antepassados. Está falando isso para os líderes dos judeus. Fui preso em Jerusalém, entregue aos romanos. Eles me interrogaram e queriam me soltar. Não achou culpa nenhuma em mim. Porém, eles viram que não era digno de morte, de pena de morte. Todavia, tendo os judeus feito objeção, fui obrigado a apelar para César. Não, porém, por ter alguma acusação contra o meu próprio povo. Por esta razão, pedi para vê-los e conversar com vocês. Por causa da esperança de Israel, é que estou preso com estas algemas. Ou seja, a esperança de Israel, a salvação, povo de Israel, qual Paulo prega. E por conta desta pregação, Paulo se encontra aprisionado, algemado nesta hora. Então, Paulo está preso por causa da salvação, por causa da esperança do povo de Israel. Quando ele chega e apresenta que o povo de Israel está precisando já chegou, o povo se revolta contra ele, que é a morte de Paulo. Então Paulo agora vem para Roma para ser julgado pelo rei, pelo César. Então Paulo está contando isto para os irmãos, para os judeus, para os irmãos, para os judeus, os irmãos patriotas.
Eles responderam: não recebemos nenhuma acusação contra você de mal. Alguns vieram de lá, alguns irmãos vieram de lá, relatou e disse: nenhum, não disse nada contra você. Todavia queremos ouvir, eles disseram. Então marcaram um lugar para encontrar. Ele diz: mas esta seita, do qual você está referindo, tem muita gente falando mal dela aqui. Está falando em Roma. Assim combinaram um outro dia para se encontrar. E eles vieram com um número maior de judeus. Então Paulo começou a pregar a respeito de Jesus, baseado na lei de Moisés, baseado nas escrituras, baseados nos profetas. E Paulo pregou. O texto diz que ele pregou de manhã até a tarde, falando de Jesus, falando das Escrituras, falando de Moisés, falando dos profetas, apresentando as Escrituras ao povo. No entanto, o texto continua dizendo, ou melhor, enfatiza muito bem, dizendo que alguns acreditaram, outros foram convencidos. Dizia, convencido pelo que ele dizia, mas outros não creram. Discordaram entre si mesmo e começaram a ir embora. E deixaram a pregação de Paulo. Quero chamar a tua atenção para uma coisa. O texto diz que Paulo pregou de manhã até a tarde. E os ouvintes não creram, ou seja, parte não creram na ministração, na explicação, no testemunho de Paulo. Paulo contou o seu testemunho, quem ele era, como ele é, como ele teve um encontro com o Senhor, os lugares que ele passou, os lugares que ele havia passado. Falou sobre textos bíblicos, mostrou nas Sagradas Escrituras. No entanto, muitos foram embora, não quiseram ouvir a palavra. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez não é muito fácil entender. E às vezes nem concordar com o que eu vou expor para você. Mas nem todos entrarão no reino de Deus. Nem todos serão salvos. Quando Jesus diz, estará dois na cama, um subirá e outro não, o Senhor está dizendo, não são todos que serão salvos. Jesus disse, estará dois no moinho, um subirá e o outro não. Estará dois, um no piloto e outro copiloto, um subir e outro não. Isso não está falando em número e nem está falando em matemática, que muitos se usam 50%. Não é disso que o Senhor está dizendo. O Senhor está querendo explicar que a salvação veio para todos. No entanto, não são todos que chegarão a Cristo. Porque já imagina se fosse para ter salvação para todos, não precisaria ter julgamento, não precisaria, todos estão salvos, vão todos para o mesmo lugar. Mas não é isso que diz as Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras dizem, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira, glória, que enviou o seu Filho, o seu único Filho,
para morrer, para a salvação. Todo aquele que crê será salvo, mas o que não crê será condenado. E o verso 17 de João, capítulo 3, diz assim: eu não vim para condená-lo, eu vim para salvá-lo. Quem está se condenando é aquele que não aceita a palavra, não aceita a pregação. Não adianta eu pensar que a minha família precisa se salvar, será salva. Não adianta eu. Esse é meu desejo de todos. Mas quem salva é Jesus Cristo. É a graça que salva. Jesus Cristo que é alcançado. Pode ter nascido da mesma mãe. Um creu, o outro não creu. Não estou dizendo que isso é regra. Pode ter nascido da mesma mãe 12 filhos e todos 12 creram em Jesus. Assim como também todos os 12 não creram em Jesus. Mas pode ter um só que creu, meia dúzia que creu. Isso precisamos entender. Porque às vezes sofre porque não quer ver uma mãe fora do Evangelho, não quer ver um pai fora do Evangelho, não quer ver um filho fora do Evangelho, mas peça graça para Deus, continua orando por ele, continua orando para que haja quebrantamento, para que seja alcançado pela salvação, continue a intercessão, mas a pregação para 100 pessoas, nem todas as 100 aceitará a pregação do Evangelho. Termina, então, Atos dos Apóstolos. O verso de número 30, dizendo: por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebido a todos os que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente, sem impedimento algum. Ele continuou pregando e testemunhando durante 2 anos na cidade de Roma. Cumprimento da palavra de Deus. Esta é a palavra de Deus para o teu coração. Eu queria orar por você. Querido Deus e bondoso Pai, no nome de Jesus, te dou graça, meu Deus, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Pai querido, Pai bondoso, Salvador, eu venho, Senhor, clamar, pedir a tua presença, teu poder e a tua graça. Aviva, pois, a vida de cada um. Meu Deus, venha salvar, venha transformar. Venha alcançar, meu Deus, aquele que ficou pelo caminho. Senhor, resgata. Meu Deus, visita a família, meu Pai, o coração. Dá graça a cada um, porque o Senhor é rei. Em nome de Jesus, aceita a minha oração. Amém.